2, o que ela fala aqui pra gente? Em um experimento de calorimetria realizado no nível do mar, um estudante colocou 600 gramas de água a 10 graus Celsius e 100 gramas de gelo a menos 40 graus Celsius, em um calorímetro ideal onde já existiam 800 gramas de água a 5 graus Celsius em equilíbrio térmico com o calorímetro. Sabendo que o calor específico da água líquida é de 1, o calor específico do gelo é de 0,5 e o calor latente de fusão do gelo é de 80, depois de atingido o novo equilíbrio térmico, havia dentro do calorímetro. Beleza, então qual é a situação aqui? Bom, a situação é que, primeiro, tem o gelo. Esse gelo, ele está aqui, ó, a menos 40 graus Celsius, beleza? Segundo ponto. Depois do gelo, eu tenho água. Água líquida, beleza? Água líquida, tudo bem? Tá. Essa água, galera, tem dois tipos. Eu tenho aqui 600 gramas a 10 graus Celsius e 800 gramas, 800 gramas a 5 graus Celsius. Isso aqui é questão clássica de mistura de gelo e água. Seguinte, o que a gente tem que fazer? Primeiro, para a gente determinar se o gelo todo vai derreter, né? Então, por exemplo, 1.500 gramas de água líquida, o gelo todo derreteu. 1.500 gramas de água líquida, o gelo todo derreteu. Para a gente ver se o gelo vai conseguir derreter ou não, a gente vai ter que analisar qual é a quantidade que a água tem capacidade de dar para o gelo, qual é a quantidade de calor que a água consegue ceder para o gelo. Seguinte, a ideia dessa questão é muito simples, mas difícil de ser aplicada. O gelo, ele está a menos 40 graus Celsius. Concorda comigo? Sim. Para ele derreter, ele precisa sair de menos 40 graus Celsius para 0 graus Celsius. Então aqui ele está variando a temperatura. Portanto, aqui ele está variando a quantidade de calor sensível. Tá? Aqui está variando a quantidade de calor sensível. Beleza? Que tem associado com a variação de temperatura. Ao 0 graus Celsius, ele precisa mudar o estado físico. Então, no segundo tópico, ele vai usar a quantidade de calor latente. Então, são dois tipos de calor que a gente tem que absorver. Ele vai absorver uma quantidade de calor e usar para variar a temperatura, calor sensível. Ele vai precisar de uma quantidade de calor para variar o estado físico, calor latente. Para ele sair de menos 40 e chegar a zero, ele vai precisar de uma quantidade de calor igual a 100 vezes a variação de temperatura de 40 graus Celsius, vezes o calor específico do gelo, que é 0,5. Por que 100? Porque a massa do gelo, o enunciado falou que é 100 gramas. 40, porque foi a variação de temperatura. 0,5, porque é o calor específico do gelo. Beleza, 40 vezes 0,5 vai dar 20. Então, eu vou precisar absorver 2.000 calorias somente para chegar a 0 graus Celsius. Beleza, vamos ver se a água consegue fornecer essas 2.000 calorias? Bom, essa água aqui, ela vai fornecer caloria até chegar em 0 graus Celsius e entrar em equilíbrio térmico com gelo, tá? A gente está pensando numa ideia, galera. Primeiro, como é que a gente resolve esse tipo de questão? A gente sempre pensa que a água ela vai de 10 a 0. E depois que a gente botar todo mundo a 0 graus, a gente analisa se sobrou ou se faltou energia, tudo bem? Beleza. Então, ó, essa água ela vai até 0 graus Celsius. Então, a quantidade de calor que ela vai conseguir emitir é a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. A quantidade de calor é 600 vezes o calor específico de 1 vezes a variação de temperatura de menos 10. Por que menos 10? Porque a temperatura final dela é 0. Então, fica 0 menos 10. Aí a variação de temperatura foi negativa, de 10 para 0. Beleza, então a quantidade de calor aqui, ó, foi de menos 6.000. O que significa esse sinal negativo? Significa que ela forneceu uma quantidade de temperatura. Uma quantidade de temperatura não, perdão. Uma quantidade de calor. Tá. Só te dando essa ideia, te explicando. Suponha que não exista esses 800 gramas de água aqui. Não existe. Então, no nosso sistema, essa água ela consegue fornecer, no máximo, 6.000 calorias. Tudo bem? Tudo bem. O gelo ele precisou de 2.000 calorias para chegar a 0 graus Celsius. Você concorda que dessas 6.000 fornecidas, ele usou 2.000. Então, sobraram 4.000 calorias. Em um sistema que não existisse as outras 800 gramas de água, essas 4.000 calorias seriam utilizadas para o gelo mudar o estado físico. Vamos calcular então qual seria a massa de gelo que mudaria o estado físico? Bom, para mudar o estado físico, a gente usa o que molha, quantidade de calor latente. A quantidade de calor que a gente tem disponível para mudar o estado físico, a gente acabou de chegar à conclusão que é 4.000, que a água cedeu. A massa do gelo é 100, não muda no estado físico, e o calor latente aqui, ó, no caso aqui eu tenho que saber qual é a massa que vai derreter, né? O calor latente aqui, ele falou que é 80, o calor latente de fusão, ó, calor latente de fusão é, cadê? Ele falou aqui, né? Isso, 80. Beleza. Então, ó, aqui eu botei a quantidade de calor que eu tenho disponível, que a água cedeu, certo? Para o gelo mudar o estado físico. Eu tenho um calor latente, eu quero descobrir quanto de massa que eu vou conseguir mudar o estado físico com essa quantidade de calor. Então, a massa que eu vou conseguir mudar o estado físico com essa quantidade de calor vai ser de 4.000 dividido por 80. Corta aqui, corta aqui. 400 dividido por 8 vai dar 50. Ou seja, 50 gramas de gelo teriam derretido, se não existisse essa água.
Então, ficaria com 650 gramas de água líquida e 50 gramas de gelo, e em equilíbrio térmico de 0 graus Celsius, porque a água forneceu todo o calor e o gelo absorveu todo o calor, então eles entraram em equilíbrio térmico, beleza? A mesma temperatura. Tudo bem. Só te explicando uma situação que poderia ter acontecido, que não foi o caso dessa questão, tá? Só tô te ensinando a como agir. Só que essa água aqui também forneceu uma certa quantidade de calor. Quanto? A gente vai calcular isso agora. Ora, a quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Aqui a quantidade de calor fornecida pela água vai ser a massa de 800 vezes o calor específico de 1, só que aqui a variação de temperatura foi de menos 5. Então a quantidade de calor fornecida pela água aqui vai ser de menos 4.000 calorias. Então aqui o pensamento é muito parecido, tá? As duas águas em conjunto conseguiram fornecer 10.000 calorias. Dessas 10.000, 2.000 ele usou para variar a temperatura até 0 graus Celsius, e agora a gente está considerando essa água aqui a 0 graus Celsius, essa água aqui a 0 graus Celsius e o gelo a 0 graus Celsius. Então, os outros 8.000 ele vai usar para variar o estado físico, tudo bem? Ele vai usar para variar o estado físico, o gelo, no caso. Então, vamos descobrir quanto de massa de gelo que varia o estado físico? 8.000 é igual a massa vezes 80. A massa de gelo que vai variar o estado físico é de 8.000 dividido por 80. Beleza, cortou. A massa de gelo, então, é de 100 gramas. Opa, 100 gramas é todo o gelo. Então, qual é a última definição que a gente vai tomar aqui nessa questão? Se 100 gramas derreteu, então derreteu todo o gelo. Então, aqui a gente tem 1.500 gramas de água no estado líquido, que vai ter 600 mais 800 mais os 100 que derreteu. Então, 1.500 gramas de água no estado líquido a 0 graus Celsius. Por que 0 graus Celsius? Porque toda temperatura não, todo o calor que a água cedeu foi absorvido pelo gelo. Então, não tem calor que sobrou. José, se tivesse sobrado, o que teria acontecido? Vamos lá. Vamos supor, pessoal, suposição. Que todo o gelo aqui fosse 50 gramas. A gente tivesse 50 gramas de gelo, tudo bem? Então, a quantidade de calor que a gente usaria para todo o gelo derreter, olha como é que aconteceria. 5 seria 2.000 calorias também. 50 gramas... Ah, não, aqui é 80, né? Aqui é 80, perdão. Aí seria 4.000 calorias. O gelo usaria 4.000 calorias para derreter. 50 gramas de gelo. Fechou? Fechou. Beleza. A água forneceu 10.000 na situação que a gente teve aqui, né? A água forneceu 10.000. Beleza. Se a água forneceu 10.000, o gelo absorveu 2.000 para variar a temperatura. Depois o gelo absorveu 4.000 para mudar o estado físico. Concorda comigo que o gelo só absorveu 6.000? Ficou sobrando 4.000 calorias, não foi? Só que não existe essa de ficar sobrando. Qual é a situação que aconteceu agora? A gente agora tem esses 600 de água derretida, 600 de água líquida, mais 800 gramas de água líquida, mais os 50 gramas de gelo também em água líquida que derreteu. Então a gente tem agora 1.450 gramas de água líquida. Só que sobraram 4.000 calorias. Essas calorias que sobraram, em tese, essa água vai usar agora para variar a temperatura positivamente. O que acontece é o seguinte, galera. O que acontece realmente? Imagine que esse mouse seja a temperatura da água, esse celular seja a temperatura do gelo. Bom, a água está nessa temperatura, o gelo está aqui. A água começa a ceder calor, a baixar a temperatura. E o gelo começa a absorver e aumentar a temperatura. Até que o gelo chega a 0 graus Celsius. Tudo bem? Tudo bem. Essa água continua cedendo a temperatura para o gelo variar o estado físico. Se o gelo inteiro derreter todo e a água ainda estiver em uma determinada temperatura, o que vai acontecer é o seguinte: o gelo derreteu, a água está na determinada temperatura, essa água vai começar a ceder calor para o gelo, só que agora o gelo vai começar a variar a temperatura, porque ele não é mais gelo, agora ele é água. Ele já derreteu inteiramente. Então, essa água agora vai começar a subir a temperatura, essa a descer. Subir, descer, até o momento que elas entrarem em equilíbrio térmico. Então, o que a gente está analisando é o seguinte, é exatamente isso, só que a gente está analisando de uma maneira diferente. A gente toma do princípio que o gelo está aqui, a água está aqui. A água foi a 0 graus Celsius, doou toda a caloria. Doando toda a caloria, quando o gelo derreter inteiramente, se sobrar, esse sistema vai usar para elevar a temperatura junto. É a mesma situação, só que o que a gente faz é para simplificar e fazer menos conta, beleza? Então a gente faz da seguinte forma: com essa massa, a gente calcularia com 4.000 calorias qual seria a variação de temperatura. Então, Q é igual a M vezes C vezes ΔT. Então seria 4.000 é igual a 1.440 vezes 1 vezes a variação de temperatura. Aí você acharia qual foi a temperatura de equilíbrio térmico, beleza? Só explicando para vocês, mas a questão já foi resolvida. A gente já descobriu que o gelo inteiro derrete, não sobra temperatura, então a gente tem 1.500 gramas de água líquida a 0 graus Celsius. Somente o aprofundamento, tá? Porque a mistura de água e gelo é muito interessante, tá? Não é fácil, mas é muito simples, né? E é bem aplicável no nosso cotidiano, é muito interessante entender isso, tá? Então eu espero que você tenha gostado da resolução. Vamos para a nossa próxima questão.